A gente precisa mudar, né, essa nossa cultura de premiar o atrasado. Eu trabalhei aqui com 15 minutos apenas de tolerância. Então, vamos dar início, né, à nossa programação. Gostaria de convidar, né, a nossa secretária de Promoção Social, né, a psicóloga Luzia Teixeira, Martins Teixeira, né? Inverti, né, Luzia? Martins Teixeira. Mas é a nossa secretária de Promoção Social, viu? Queria também convidar para fazer parte aqui da nossa mesa a presidente do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, né? A Ivana Montavani. E os diretores, né, da Anfipa, que vão palestrar, vão trazer o assunto sobre alienação parental hoje para nós aqui à tarde, né? Um aprofundamento sobre esse tema. É um problema antigo, né? Com uma nomenclatura nova, mas que nós que trabalhamos em políticas públicas sentimos na pele o dano, né, que essa prática tem promovido, que é Vinícius Ferreira e Didier Davi Poza. 5 a 9 anos. Então, por aquele dado do IBGE, é nessa fase que a maioria das crianças lida com a separação dos pais. E essa etapa é marcada pelo crescimento psicológico da criança. Olha a fase em que acontece o divórcio. Ela continua a evoluir fisicamente de uma forma gradual e lenta, porém, acima de tudo, elas crescem e desenvolvem padrões emocionais, sociais e mentais. E se a gente for pensar exclusivamente na criança, é uma baita maldade a gente submeter essa criança a um estresse absurdo enquanto ela está se formando. Na grande parte das sociedades, as crianças já compreenderam os padrões e as regras de comportamento essenciais da sociedade entre os 5 anos. Elas descobrem, então, distinguir se a ação é certa ou errada. Novamente, vamos pensar no divórcio. Olha o momento que a gente está impondo um estresse crônico e extremamente grande para uma criança que não está preparada ainda, ela está se formando. Bom, eu sou dentista, então aos 6 anos ela começa a trocar os dentes, você pode passar rápido. Por volta dos 8 anos, as crianças começam a escolher suas crenças e pensamentos. Isso é importantíssimo, buscando os porquês e as razões por trás de um fato. Então ela começa a questionar e tentar criar a verdade dela. E a gente tem que lembrar disso, trazendo para a nossa discussão de hoje. Imagina você impor a essa criança a dor de uma separação nesse momento. Né? Dessa forma, as crianças começam a estudar os padrões e comportamentos orientados pela família. 10 anos. Eu vou parar por aqui, na evolução da criança. Eu queria, na verdade, focar no momento lá da separação. Com 10 anos, as crianças começam a dar mais crédito ao grupo de amigos, que apresentam gostos parecidos. Então, é um momento em que ela está se preparando para a adolescência, onde ela vai se afastar um pouco da família, claro, com a bagagem emocional que ela trouxe, para poder criar uma identidade e se firmar como uma pessoa. Nessa etapa da vida, eles começam a apresentar mais responsabilidade, coincidentemente passam a exigir mais respeito das demais pessoas. É o final da formação da criança. E agora eu queria chamar a atenção para uma coisa importantíssima. Diversas vezes, pré-adolescentes se sentem desprezados pela sociedade, podendo provocar distúrbios psicológicos como anorexia e depressão. Então, a mesma pergunta que eu estou fazendo para cada etapa. Imagina eu pegar uma criança que naturalmente tem uma tendência, uma possibilidade aumentada de desenvolver distúrbios psicológicos como anorexia e depressão e, além disso tudo, jogar uma carga emocional em cima dessa criança.
Então, quando a gente lida com o divórcio, é muito importante a gente separar os adultos da criança e tentar olhar com foco na criança, o momento que essa criança está vivendo. E aí eu pergunto novamente, quanto tempo dura o divórcio? Depende, mas ele deveria durar o mínimo possível. Eu sei que isso é utópico. O casal, quando separa, quer brigar e tudo, mas é preciso que alguém traga a razão para esse casal e fale, olha para os seus filhos. Quanto mais tempo demorar esse divórcio, mais consequências vai ter para essa criança. E a gente vai falar, daqui para diante, vocês vão ver que todos os slides meus, eu pensei que a tela fosse maior, tem a referência embaixo. São artigos científicos, então o que eu vou trazer aqui não é coisa da minha cabeça, é coisa de gente que está estudando pelo mundo. Infelizmente não tem muito artigo brasileiro, tá? Mas o que eu trouxe aqui tem muita coisa americana, francesa, alemã, chinesa. Isso é o que está acontecendo com o mundo. Então, a primeira coisa que a gente tem que responder para os adultos que querem separar é: vamos fazer isso o mais rápido possível. E aí, já que a gente está falando de divórcio, eu vou falar sobre alienação parental, que é um tema, dizem que é controverso, tá? Eu vejo isso acontecer, eu tenho embasamento científico para dizer que existe, vou compartilhar com vocês. E eu vou dizer também que não é só o pai falar mal da mãe, a mãe falar mal do pai. O problema desse termo é que ele não é muito fácil. É claro que o público aqui entende a alienação parental, a nômina, de onde veio. Mas eu gosto sempre de botar esse slide para dizer que, se a gente for no dicionário, alienação significa separado. Alguém é alienado e alguém separado. E parental é referente a pai e mãe. Então, a alienação parental, no final das contas, é um nome que reproduz o que significa separar um pai ou uma mãe de um filho. Mas a gente tem que buscar um nome mais acessível para a população em geral. A gente já conversou com bastante gente na Anfipa e muita gente sofre sequelas da alienação parental e não sabe que o nome é alienação parental. Os conceitos mais recentes de alienação parental, eles têm enxugado para poder tornar mais didático. Mas hoje a gente tem que, em 2013 foi publicado, que é uma condição mental onde a criança normalmente submetida a um processo de divórcio litigioso e geralmente de alto conflito, se alia fortemente com o genitor, que é o genitor preferido, e rejeita o relacionamento com o outro pai, que é o pai alijado, sem justificativa legítima. Eu preciso fazer um parênteses também, porque quando a gente fala pai, a gente está falando de pai e mãe, isso é questão de português. Nesse caso aqui eu não estou me referindo ao pai do sexo masculino, estou falando de parente. A gente vai falar mais para frente, a alienação parental não é uma questão de gênero, tá? Tanto o homem sofre quanto a mulher sofre também. A alienação parental apresenta um comportamento anormal, mal adaptativo, que é a recusa de ter relacionamento com o genitor amoroso, que é dirigido por um estado mental anormal, uma falsa crença de que o parente rejeitado é mau, perigoso ou que não merece ser amado. Então, é uma campanha difamatória que acaba conseguindo lograr êxito. Imagina a criança tendo um pai ou uma mãe falando mal do outro. A alienação parental ela tem a ver com quem tem a guarda do filho. Por isso, mais do que nunca é importante a gente espalhar o conceito da guarda compartilhada com a visitação mais igualitária possível. Porque a alienação parental acontece quando um dos genitores tem a guarda do filho por mais tempo e começa a querer eliminar o outro da vida do seu filho. Então imagina, a criança depende daquele genitor. Ela ama aquele genitor, e aquele genitor fala mal do outro, que ela também ama. E lembrando que isso está acontecendo naquelas fases que eu falei. Ela está se formando. Então, ela se refere à relutância ou recusa da criança a ter relacionamento com um pai ou uma mãe, que é referido como pai ou mãe alijado, por razões ilógicas, falsas ou exageradas. Então, o pai alijado do direito parental, ele não deu motivo para perder o relacionamento com o filho. Mas a campanha difamatória é tão longa, é crônica, Todo dia um pouquinho, todo dia mais um pouquinho.
E se tem um ditado que representa bem isso, é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, por mais que a criança ame o outro parente alijado, em algum momento ela pode desenvolver a síndrome. A origem desse termo aconteceu nos Estados Unidos. Um pesquisador, um psiquiatra americano, falou o nome alienação parental. Ele participou de mais de 400 perícias judiciais nos Estados Unidos, então ele viu isso acontecer muito. Existem algumas críticas à pessoa dele e eu posso fazer particularmente uma crítica em relação à pesquisa dele, porque metodologicamente tem alguns furos. Ele via aquilo, ele entendia aquilo, mas faltou fazer a ciência básica, o experimento e tirar a conclusão. Na verdade, ele narra a mesma coisa várias vezes, ele cita ele mesmo. Então, vou deixar vocês tranquilos, eu não vou me embasar em Gardner aqui. Tá? Existem outros muitos pesquisadores falando sobre alienação parental. Então, todo mundo que tiver crítica a Gardner, ele é isso, aquilo outro, ele nem está muito referenciado aqui. Tá? Mas ele foi o primeiro a identificar e a listar 8 achados comuns às crianças que sofriam alienação parental. Então, é a campanha denigratória contra o genitor alienado. Isso é talvez a única vez que eu vou citar ele aqui. Racionalizações fracas, absurdas ou frívolas para depreciação, falta de ambivalência, fenômeno do pensador independente, apoio automático ao genitor alienador no conflito parental, ou seja, tudo que o alienador fala é verdade e tudo que o alienado mostra é mentira. Ausência de culpa sobre a crueldade ou exploração contra o genitor alienado, presença de encenações encomendadas, falsas memórias, programação, ele fala muito sobre isso. Programação da animosidade, propagação da animosidade aos amigos e família extensa do genitor. Então, não é incomum que o alienador separe o próprio filho da família do alienado. Né? Na verdade, é como se quisesse riscar da vida dessa criança. Os estudos mais recentes, fora do Brasil, são muito categóricos para afirmar que a alienação parental é uma forma de violência familiar contra o vulnerável. A criança exposta à alienação parental está sofrendo violência psicológica. E a gente está vendo muita coisa sendo feita em relação à violência sexual, abuso sexual. Mas a gente não está prestando tanta atenção assim no abuso psicológico, que tem sequelas tão graves quanto. Então não dá para a gente pensar que uma coisa é pior que a outra. Eu colocaria as duas no mesmo patamar. É também uma forma de negligência com o menor. E o Departamento de Saúde americano fala que maltrato psicológico são atos ou omissões que possam causar desordens cognitivas, afetivas, de conduta ou outras desordens mentais comportamentais. Então, eu incluiria a alienação parental, baseada nisso aqui, numa forma de maltrato infantil também. A gente tem uma lei, ficou tão pequenininha, a gente tem uma lei nacional contra a alienação parental e as penalidades são bem interessantes porque elas vão em sequência, né, advertindo, aumentando o tempo de convivência com o parente alienado e até em última instância a inversão da guarda, né, tirar essa criança desse pai alienador, que agora sim faz todo sentido, é um abusador psicológico, está cometendo maltrato infantil, é negligência. Então nada mais razoável que tirar essa criança de um lugar onde ela está sendo maltratada e colocar num lugar onde ela possa ser bem tratada. Só que isso não é assim de cara. Toda vez que abre um processo de alienação parental, você pode por etapas. Nunca a primeira medida de um juiz é inverter a guarda. Quer dizer, nunca. De maneira geral, não dá para dizer nunca, porque como toda regra tem exceção, essa também deve ter. Mas existe uma escala, tá, para a aplicação dessa lei. A preocupação fora do Brasil é tamanha, mesmo em países que não têm lei específica sobre alienação parental
mas tem na Constituição que todas as pessoas são iguais perante a lei, os direitos da criança. Então a preocupação é tamanha fora do Brasil que em 2008 um grupo do Tennessee entrou com uma proposta de inclusão da alienação parental no Catálogo Internacional de Doenças e no Manual de Diagnóstico Mental e Estatística 5. 2 anos depois, essa proposta teve muita aceitação por autores da área, então 70 autores ao redor do mundo incluíram e fizeram uma nova propositura para inclusão no CID-11 do DSM-5. Em outubro de 2010, esses mesmos autores publicaram um livro embasando cientificamente o pedido da inclusão do DSM-5 no CID-11. Para isso passar a ser um diagnóstico mental. Uma vez que você estabelece que a alienação parental no diagnóstico mental facilita a identificação das pessoas que trabalham com isso, facilita a comunicação, academia, profissionais, tudo. E, na verdade, o objetivo final de tudo isso, melhora para as crianças, que vão poder ter um diagnóstico precoce, um tratamento precoce e uma minimização das sequelas, que eu vou falar também. Vocês vão ficar até cansados de mim. As críticas mais comuns à inclusão foram falta de pesquisa qualitativa e quantitativa sobre alienação parental, e eu vou dizer assim, nessa aula eu tive que tirar slide, porque tem muita coisa para falar. Outra crítica seria o mau uso potencial do diagnóstico de alienação parental nas várias famílias. E eu acho que repetir uma coisa dessa é dizer que a justiça é incapaz de lidar com isso, né? A justiça tem que entender o uso correto da lei e o mau uso da lei. Ela tem que ter capacidade de ver o que está sendo usado de forma errada e responder a isso. Então, evitar a inclusão de um quadro de doença mental no catálogo de doença internacional porque as pessoas podem usar errado é, na verdade, menosprezar a justiça. Também uma das críticas é a motivação em casos de litígio para prolongar aquele processo de divórcio. E aí eu volto a dizer, a justiça tem que ser capaz de enxergar quem está usando mal a lei e quem está usando. Ela tem que enxergar onde está tendo o abuso psicológico e onde não tem. Então, não classificar por conta de uma possibilidade de mau uso numa questão litigiosa é, de novo, menosprezar a justiça. Acho que a gente já pode passar dessa fase. Acho que a justiça tem que estar preparada para ver o que é uma criança abusada psicologicamente e o que é uma mentira. E, de novo, críticas a Richard Gardner. Eu mesmo faço as minhas. Vocês não vão conseguir ver aqui, mas nessa página tem 40 artigos citados num artigo do Gardner. 38 são dele. Então, como é que eu posso confiar num artigo onde um autor cita ele mesmo 38 vezes e tem 2 pessoas que não são ele? É muito complicado. Então, infelizmente, metodologicamente, cientificamente falando, a gente tem um peso baixo de evidência científica. Embora, de forma narrativa, ele tenha propriedade para falar, porque registrados são 400 perícias nos tribunais americanos. Eu trago aqui um artigo publicado na revista L'Encéphale, uma revista francesa, pelo William Bennett, que fala entendendo a realidade da alienação parental nos dias de hoje. Esse artigo é de 2017. Né? E o que ele diz na pesquisa dele, ele trabalha com um grupo italiano e um grupo alemão também, e cada grupo desses com outros diversos autores. Né? O que ele diz é que falta treinamento profissional. Ele diz que não é formalmente apresentado nos currículos dos cursos de formação de psicologia, psiquiatria, assistência social, advogados ou outros agentes legais, uma disciplina para tratar sobre alienação parental. Isso é o que ele está dizendo, o que acontece, que ele percebe ao redor do mundo. Eu não sei como estão os currículos aqui no Brasil. Mas isso é importante no sentido de que se a gente não entende alguma coisa, a gente não enxerga o que ela está acontecendo. Então, se a gente não tem capacidade de reconhecer a alienação parental, elas vão passar batido pela gente. E, de novo, lembrando, qual é o meu objetivo de estar falando aqui? São as crianças.
Então é necessário que haja uma capacitação. E nisso eu acho interessante a iniciativa da Leda, da Anfipa. A gente está aqui no sábado de sol, todo mundo escutando falar um pouquinho sobre alienação parental. Isso é importante. Uma outra coisa que é muito falada sobre a alienação parental é que ela não é dita, não se fala sobre isso. Aqui tem alguns congressos onde ela foi tema, onde ela foi apresentada como tema. Então, o congresso da Academia de Ciências Forenses americana, assim, tem vários. Como a gente não tem tanto tempo assim, não vou ficar lendo por um. Mas a verdade é que, apesar de ter sido apresentado em diversos congressos pelo mundo, algumas entidades não reconhecem a alienação parental e a gente começa a pensar por quê, né? Entre elas a Associação de Psicologia Americana, que diz que falta pesquisa para suportar. Acho que a gente está tentando resolver isso, a gente está pesquisando também, aqui não, né? Lá no Rio, na Faculdade de Medicina da UF, a gente está conduzindo um estudo para levantar na literatura mundial o que a gente sabe sobre sequelas de alienação parental para as crianças. Algumas delas eu vou trazer aqui. A Academia Americana de Psiquiatria e Direito também não reconhece o termo e diz que representa um tópico que ainda não foi bem assentado na prática. Bom, mas para essas duas que não aceitam, tem várias outras que aceitam e reconhecem. Naquele artigo, William Bennett, tá? Isso eu não estou falando do Brasil, embora talvez vocês reconheçam alguma similaridade. Ele diz que existe uma oposição fanática à alienação parental. Existem pessoas que são contra a alienação parental de forma fanática. E o fã, na verdade, o fanático, ele tem uma complicação, ele acredita naquilo que ele quer e ele defende da forma que ele pode. Isso está baseado na convicção dele. Tá? Então, para falar um pouco sobre isso, existe cerca de 11 milhões de pessoas no planeta que têm convicção que a Terra é plana. São fanáticos. Então, assim, elas defendem. Tem congresso, tem tudo. Eles não têm a menor dúvida de que a Terra é plana. Em 2019. E, particularmente, é importante a gente estar reunido aqui falando sobre isso, porque essa lei tem lá uma proposta de revogação. Uma lei tão importante, no sentido de igualdade parental, está sob o risco de ser revogada. E a gente sabe quais são os argumentos para revogar essa lei. Né? Tem a ver até com um pouco do que o William Bennett estava dizendo. Então, é a reprodução de uma tendência mundial. E a gente está aqui para falar à luz da ciência. A gente precisa dessa lei. Algumas pessoas vão dizer, mas Vinícius, a alienação parental não foi incluída no catálogo internacional de doenças. De fato, o nome alienação parental, não. Mas aqui o CID-11 ele é disponível online. Então, qualquer pessoa que quiser pode abrir a página da Organização Mundial de Saúde e ter acesso ao CID-11. Então, quando você clica lá para ter acesso às informações, tem uma barra de busca aqui. Se eu tivesse embaixo, eu estava apontando. E aí você coloca lá o termo que você quer pesquisar, a doença que você quer pesquisar, e ele é como se fosse um índice, e ele te coloca nessa doença no código que você precisa. E quando a gente coloca alienação parental na busca, aparece aqui, ó, problema de relacionamento entre a criança e o cuidador. Por que isso? O nome alienação parental não foi reconhecido, mas a condição sim. Então, o problema da campanha difamatória, o problema de tentar afastar a mesma coisa que está relatada como alienação parental, também está relatada como problema de relacionamento entre a criança e o cuidador. Então, existe uma classificação de doença internacional para isso. E está aqui o código, aqui é 52.0. Mas se a gente precisar botar no laudo alguma coisa, está aqui. Brincadeira, né? Porque eu sou dentista, não trabalho com isso, mas eu imagino que muita gente aqui faça. Isso. E o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, da Associação de Psiquiatria Americana. Também não tem o termo alienação parental, não foi incluído. Mas a gente tem, de novo, aqui no código V61.20, problemas de relacionamento entre pais e filhos. E a alienação parental está aqui.
tudo que acontece com uma criança que sofre alienação parental acontece com uma criança com problema de relacionamento entre pais e filhos. Só que isso é maior para falar. Então, a gente não precisa que o termo esteja escrito lá, porque ele já existe lá. A condição existe. Existe também um código para criança afetada pelo sofrimento na relação dos pais. Então está lá. O nome não existe alienação parental, mas a condição está lá. Então não tem como negar que essa doença não existe. A gente não precisa mais negar. E o conceito que eu trago de mais recente sobre alienação parental não é em si sobre a síndrome, né? A gente vai falar das sequelas para a criança. Mas eu acho importante falar agora sobre comportamentos alienadores. Né? O que causa alienação parental na criança? Comportamentos alienadores. Então, eu selecionei 17, que é baseado na estratégia de busca de Baker, um questionário próprio para isso. 17 atitudes alienadoras que podem levar a desenvolver alienação parental. Então vamos lá. Esse aqui eu vou fazer questão de ler, porque eu vou lendo aqui e vocês provavelmente vão balançar a cabeça, porque vocês já viram isso acontecer muitas vezes. Denigrir o outro genitor. E outra coisa, isso não é exclusividade de quem está divorciado, não. Às vezes isso acontece num casal casado. Denigrir o outro genitor. Limitar o contato da criança com o outro genitor. Interferir na comunicação entre a criança e o outro genitor. O que significa isso? Quando a criança está afastada desse genitor, eu tiro o telefone, eu não deixo atender, eu não deixo. Não deixo. Limitar menções e fotografias do outro genitor. Então é a criança que leva uma foto do pai ou da mãe para casa do alienador. Não quero isso aqui não, tira isso daqui. Mas mãe ou pai, eu tenho direito de. É minha mãe ou meu pai, eu quero ver. Não, tira isso daqui. Retirada do amor se a criança indicar sentimentos positivos pelo outro pai. De novo, olha, pai e mãe, tá, gente? Então é a criança que chega em casa falando para o alienador: eu tive com meu pai ou mãe alienado, foi tão legal o dia. Como assim? E eu que te dou tanto carinho, eu que estou aqui contigo. Olha, assim eu não vou mais chamar. Nesse nível. Então o adulto, às vezes, se reduz à idade mental de uma criança para fazer chantagem emocional com uma criança. Dizer à criança que outro pai não a ama. Seu pai ou sua mãe não ama você. Você está falando isso, mas ele não gosta de você. Ele some, ele isso, ele aquilo. Permitir que a criança escolha entre um dos seus pais. Gente, a criança não tem esse direito. Ela não tem pai e mãe, então é esse. Foi isso que ela nasceu. Ela não tem o direito de escolher. Você gosta mais do papai ou da mamãe? Você quer ficar com o papai ou com a mamãe? Não tem. Não pode, desculpa. Estou falando de pessoas normais, tá, gente? Assim, não estou falando de outros abusos que não sejam esse aqui. Criar a impressão de que o outro pai é perigoso. E aqui eu vou dar um exemplo. Lembra que no começo eu falei sobre a primeira relação da criança exclusivamente com a mãe e o pai vai trazendo para o mundo real? E eu até brinco. O pai vai trazendo para o mundo real, inclusive pegando e jogando para o alto, né? Porque a brincadeira, a gente faz isso sem querer. E as crianças adoram. E aí vem aquela pessoa e fala assim: viu? Aquilo é muito perigoso, aquilo você pode cair, você pode aquilo. Existem maneiras irresponsáveis de fazer, mas de maneira geral os pais cuidam também. Né? Pegar um carrinho, na hora de empurrar e brincar com o carrinho. Quanta gente faz isso? E muitas vezes isso entra na campanha, mas isso é perigoso. Pedir a criança para espionar o outro pai. Ainda mais em época que tem celular e tudo, FaceTime. Liga para mim, tá? Aí você fica lá filmando a casa do outro. Uma outra coisa que o pai alienado fez ou a mãe alienada fez. E pior ainda, se isso for parar no processo, porque imagina quando essa criança for adulta e souber que o que ela fez teve uma consequência danosa de repente para um pai alienado. Né? Pedir a criança para espionar o outro pai. Já falei isso, né? Pedir a criança que guarde segredos do outro pai. Não conta isso. É a vida dela. Fazer a criança referir-se ao outro progenitor pelo primeiro nome. Papai, hoje foi tão legal, a mamãe fez isso. A mamãe? A fulana? Fulana?
que foi apresentada até a importância do nome pela Leda. É uma discussão brincando aqui e a gente vê como é tão importante. O fato de você tirar o nome pai de uma pessoa para o próprio filho é muito cruel. Crianças que chamam pai e mãe pelo nome, pode ser que existam condições saudáveis, mas de maneira geral, é para a gente prestar atenção. Agora tem o outro lado também, referir-se a um padrasto como mãe ou pai, incentivar a criança a fazer o mesmo. Não, gente, padrasto e madrasta são padrasto e madrasta. Tem nome para isso. Nunca vão ser pai e nunca vão ser mãe. Né? Por mais que você tente aproximar, tenha muito amor envolvido e tudo, não vai ser. Reter informações médicas, sociais ou acadêmicas do outro pai e manter o nome do outro pai fora desses registros. Então imagina você ter um filho e você não saber alergia, não saber altura, peso, como foi na escola. Né? A criança tem um problema, vai recorrer e o pai alijado está perdido. Alterar o nome da criança para remover a associação com outro pai. Isso eu vejo tanto. Material da escola. O nome da criança e o nome do pai com a guarda. Né? Tira o sobrenome do outro pai alijado. Confidenciar a criança assuntos pessoais e adultos relacionados ao outro pai ou ao divórcio. Gente, criança é criança, adulto é adulto. Você não pode ficar submetendo a criança a assuntos adultos. Não é assim? A gente tem classificação etária para filme, para tudo. E como é que a gente em casa não vai ter o bom senso de separar o que é para falar para uma criança e o que não é? Cultivar dependência e minar a autoridade do outro. Então é aquilo. Isso acontece muito, principalmente com o modelo, quando a gente tem uma guarda compartilhada, mas a pensão é fixada, a residência é fixada para um genitor e a pensão fica para aquele genitor. Então ele administra o dinheiro e algumas decisões vão cair sobre ele. Por mais que haja guarda compartilhada, na prática, quem tiver o controle financeiro vai decidir um monte de coisa, escola, plano de saúde, médico, tudo. E aí do pai que tentar falar, não, vou conversar com o outro e a gente vai entrar no consenso e de repente vamos botar numa escola assim, sensado. Não. A pessoa que tem o poder financeiro vai decidir. Inclusive isso é um tipo de violência que eu vou falar mais pra frente. E a gente falou só de 17 comportamentos, só 17. E a gente tem aqui no artigo de 2016, muito bem embasado, que a alienação parental é resultado associado dos comportamentos alienadores. Então é como se eu infligisse um mal à criança crônico. Todo dia ela recebe um pouquinho, todo dia ela recebe um pouquinho. Dependendo da criança, dependendo do pai, dependendo da condição, dos fatores envolvidos, ela pode desenvolver a síndrome. E a partir daí ter sequelas. E como eu falei antes, é uma questão de quem tem a guarda e não de gênero, é uma questão de poder, não é uma questão de gênero. De maneira geral, desenvolve a alienação parental, aliena a criança, quem tem a guarda dessa criança. E tem um dado interessante, ele não é tão novo, é 2011, mas aproximadamente 29% das crianças em lares com pais divorciados tinham alienação, desenvolveram uma condição de alienação parental. E aí eu fiz uma conta, regra de 3, tá? Dentista não sabe fazer, dentista não é matemático, não é engenheiro, então é regra de 3 simples. 29%, então, se eu considerar os 373 mil divórcios no Brasil, eu vou ter aproximadamente 108 mil crianças sofrendo alienação parental no ano de 2018. Só que lembra, o divórcio demora 1 ano, 2 anos, 3 anos. E depois que o divórcio acontece e é estipulada a guarda e tudo, a alienação parental não acaba se não tiver uma medida para isso. Eu botei um número aqui que me marcou bastante. Em 10 anos, isso dá mais de 1 milhão de crianças no Brasil, se a gente utilizar aquela média lá. E sabe o que é pior? Se eu tenho uma criança que desenvolveu alienação parental, que desenvolveu as sequelas, eu tenho 1 milhão de pais que também sofreram. Então, eu estou falando de 2 milhões de pessoas. Mas, assim, não é só isso. A família do parente alijado também sofre com o problema. Então, a gente tem, na verdade, 1 milhão de famílias alijadas.
e se a gente considerar a família de 2, 3, 4, quantos milhões de pessoas a gente tem no Brasil sofrendo com isso? E a gente não fala. E quando a gente fala, pergunta na rua, você já ouviu falar em alienação parental? E as pessoas não conhecem, nunca ouviram falar. O que a gente tem hoje é uma condição desigual, onde o alienador aliena a criança, outro parente, a família. Geralmente, por questão de poder, ele tem a guarda e tem apoio institucional. O alienado, ele luta contra esse sistema sozinho. E é para isso que a gente está aqui. Nós somos essas pessoas lutando por igualdade parental. Nós somos as pessoas lutando pelas crianças. E agora eu vou falar um pouquinho das consequências da alienação parental para as crianças. Olha que eu falei só para as crianças, né? Eu escolhi propositadamente os adultos, né? Os parentes alijados, que também têm uma série de transtornos. Didaticamente, você tem 3 níveis de manifestação das consequências da alienação parental, que já se chamou de síndrome da alienação parental, já se chamou de desordem da alienação parental. Hoje o nome certinho é problema de relacionamento pai, aquele nome grande que a gente viu. Mas tem 3 níveis de, vamos dizer assim, de severidade. No nível leve, o nível 1, dependendo do autor, a criança resiste à crítica, aliás, resiste e critica o pai alienado, mas ainda desfruta da companhia dele quando está longe da influência e interferência do alienador. O que significa isso? Vou dar um exemplo, é você ir na escola buscar seu filho, ele se agarrar à professora, chorar e gritar que não quer ir contigo, mas aí você consegue pegar a criança e entrar no carro e acabou. Aí começa a rir e tal, como se nada tivesse acontecido, como se fosse outra criança. Desligou. Isso é o nível 1. O leve. O nível 2, ou moderado, é quando a criança tem atitude negativa em relação ao pai alienado, estejam eles com o alienador ou não, pois passam a internalizar, isso é importante, internalizar a hostilidade e as atitudes negativas do pai alienado como suas. Aqui a gente chama de falsa lembrança. A criança escuta que aquele parente alijado faz determinadas coisas e ela entende como fazendo e ela acredita naquilo, estando o alienador perto ou não. Consequentemente, este nível é muito mais difícil de tratar. E ainda não está muito bem descrito na literatura se todo o nível 1, mantendo aqueles estímulos, vai para o nível 2, ou se tem crianças que vão ficar sempre no nível 1, tá? Mas sem dúvida nenhuma o nível 2 é mais difícil de tratar. E a gente vai para o 3º nível, que esse é dificílimo. Também alguns artigos falam alienação parental estabelecida, né? É a severa. As atitudes são polarizadas e extremas. Eles se recusam a ter relacionamento com o pai alienado e com qualquer pessoa associada a ele. Será hostil e violento em relação ao pai alienado quando estiver sob seus cuidados e apresenta razões irracionais e fundadas para sua rejeição. Então são inúmeros relatos de crianças que quebram a casa do pai para não estar com ele, pai e mãe, crianças que entram no carro e se debatem, crianças inclusive que se machucam. E aí é muito mais difícil de tratar. Mas eu nunca vi nenhum artigo dizendo que uma criança pode desenvolver de cara o nível 3. O que gera uma discussão que muito provavelmente elas são graduais. E se elas são graduais, não precisa, assim, a gente não precisa evoluir muito nessa conversa para dizer que é muito melhor intervir no nível 1, na leve. Não deixar isso aprofundar. E essa é a importância da gente estar falando aqui, a gente saber reconhecer para poder indicar o tratamento. Agora vamos lá. Imagina aquela criança de 3 anos que está começando a criar, desenvolver o seu psicológico, entender o que é certo e o que é errado, e ela vê uma coisa, ela vê uma pessoa e escutar que essa pessoa é diferente do que ela enxerga. Então, simplificando muito o mecanismo para mostrar, olha como essa criança começa a crescer com defeito. Então, a gente tem danos psicológicos
uma dor crônica, repetida. A gente tem, eles falam muito em lesão cerebral traumática, essa é uma tradução por trauma, porque trauma a gente acha que é batida, mas é isso, é um trauma psicológico, acaba tendo lesões cerebrais por causa disso. Isso acaba gerando estresse e sofrimento pós-traumático. Ele vai perguntar, né? Todo mundo aqui já viu comigo. Distúrbios pós-traumáticos de estresse e ajustes, ansiedade e depressão. A gente está só começando a falar das sequelas para criança. Você imagina uma criança com 5, 9 anos lidando com depressão. Posso fazer um parêntese aqui também, voltar a ser dentista. Existe uma condição chamada bruxismo, que é quando a gente arranja os dentes. Essa condição é modulada por estresse. E uma característica muito fácil de perceber é que o dente da criança fica todo reto. De maneira geral, os dentes centrais são maiores, os laterais, assim vai. E é impressionante a quantidade de criança hoje lidando com estresse absurdo que ela não consegue lidar e ela somatiza. Então, enquanto dentista, eu posso dizer, olha para a boca das crianças e olha aqueles dentes todos retos, todos desgastados. O que é isso? O que aquele corpo está dizendo para você? É muito estresse. Ela não está conseguindo dar conta. Tá, vou voltar para o diretor da vida. Crianças expostas a maus tratos no início da vida, e ele relata que de 0 a 5 anos, correm alto risco de desenvolver problemas comportamentais internalizantes, como a depressão e a ansiedade, o retraimento social e o comportamentos externalizantes, como a agressão e a atuação. Quando, em função das falsas memórias, ela começa a atuar. Pegando o colo aqui da psicóloga. A gente está falando então de um quadro psicológico. Desenvolvimento acadêmico fraco, saúde geral comprometida. Eu acho que, eu sempre brinco, quem me conhece sabe que eu falo essa frase muitas vezes. A ciência, ela hoje é um meio, em algum momento ela pode desenvolver a si mesma. A origem desse termo aconteceu nos Estados Unidos, um pesquisador psiquiatra americano falou o nome alienação parental. Ele participou de mais de 400 perícias judiciais nos Estados Unidos, então ele viu isso acontecer muito. Existem algumas críticas à pessoa dele e eu posso fazer particularmente uma crítica em relação à pesquisa dele, porque metodologicamente tem alguns erros. Ele via aquilo, ele entendia aquilo, mas faltou fazer a ciência básica, o experimento e tirar a conclusão. Na verdade, ele narra a mesma coisa várias vezes, ele cita ele mesmo. Então, vou deixar vocês tranquilos, eu não vou me embasar em Gardner aqui. Tá? Existem outros muitos pesquisadores falando sobre alienação parental. Então, todo mundo que tiver crítica a Gardner, ele é isso, aquilo, outro, ele nem está muito diferenciado aqui. Tá? Mas ele foi o primeiro a identificar e a listar 8 achados comuns às crianças que sofriam alienação parental. Então, a campanha de Vitória contra o genitor alienado, sendo talvez a única vez que eu vou citar aqui. Racionalizações fracas, absurdas ou frívolas para a depreciação, falta de equivalência, fenômeno do pensador dependente, apoio automático ao genitor alienador no conflito parental, ou seja, tudo que o alienador fala é verdade e tudo que o alienado mostra é mentira. Ausência de culpa sobre a crueldade ou exploração contra o genitor alienado, presença de encenações encomendadas, falsas memórias, programação, eles falam sobre isso. Programação da animosidade, propagação da animosidade aos amigos e famílias extensas do genitor. Então, não é incomum que o alienador separe o próprio filho da família do alienado. Na verdade, é como se quisesse riscar a vida dessa criança. Os estudos mais recentes, fora do Brasil, são muito categóricos para afirmar que a alienação parental é uma forma de violência familiar contra o vulnerável. A criança exposta à alienação parental está sofrendo violência psicológica. E
Saúde americana fala que maltrato psicológico são atos ou omissões que possam causar desordens cognitivas, afetivas, de conduta ou outras desordens mentais comportamentais. Então, eu incluiria a alienação parental, baseado nisso aqui, numa forma de maltrato infantil também. A gente tem uma lei, ficou tão pequenininha, a gente tem uma lei nacional contra a alienação parental, e as penalidades são bem interessantes porque elas vão em sequência, né, advertindo, aumentando o tempo de convivência com o parente alienado e até, em última instância, a inversão da guarda. Né, tirar essa criança desse pai alienador, que agora sim faz todo sentido. É um abusador psicológico. Está cometendo maltrato infantil. É negligência. Então, nada mais razoável que tirar essa criança de um lugar onde ela está sendo maltratada e colocar num lugar onde ela possa ser bem tratada. Só que isso não é assim de cara. Toda vez que tem a processo de alienação parental, são por etapas. Nunca a primeira medida de um juiz é ir até agora. Quer dizer, nunca. De maneira geral, não dá para dizer nunca, porque, como toda regra tem exceção, essa também deve ter. Mas existe uma escala, tá, para a aplicação dessa lei. A preocupação fora do Brasil é tamanha, mesmo em países que não têm lei específica sobre alienação parental, mas tem na Constituição que todas as pessoas que são iguais perante a lei, os direitos da criança. A preocupação é tamanha fora do Brasil que, em 2008, um grupo do Tennessee entrou com uma proposta de inclusão da alienação parental no Catálogo Internacional de Doenças e no Manual de Diagnóstico Mental e Estatística 5. 2 anos depois, essa proposta teve muita aceitação por autores da área. Então, 70 autores ao redor do mundo incluíram e fizeram uma nova propositura para a inclusão no CID-11 e DSM-5. Em outubro de 2010, esses mesmos autores publicaram um livro embasando cientificamente o pedido da inclusão do DSM-5 no CID-11. Para isso passar a ser um diagnóstico mental. Uma vez que se estabelece que a alienação parental no diagnóstico mental facilita a identificação das pessoas que trabalham com isso, facilita a comunicação, academia, profissionais, tudo. E, na verdade, o objetivo final de tudo isso melhora para as crianças, que vão poder ter um diagnóstico precoce, um tratamento precoce e uma minimização das sequelas. Eu vou falar também. Eu vou ficar até cansado de mim. As críticas mais comuns da inclusão foram falta de pesquisa qualitativa e quantitativa sobre alienação parental. Eu vou dizer assim, nessa aula eu tive que tirar slide porque tem muita coisa para falar. A outra crítica seria o mau uso potencial do diagnóstico de alienação parental nas várias famílias. E eu acho que repetir uma coisa dessa é dizer que a justiça é incapaz de lidar com isso, né? A justiça tem que entender o uso correto da lei e o mau uso da lei. Ela tem que ter capacidade de ver o que está sendo usado de forma errada e responder isso. Então, evitar a inclusão de um quadro de doença mental no catálogo de doença internacional, porque as pessoas podem usar errado, na verdade, menosprezar a justiça. Também uma das críticas é a motivação em casos de litígio para prolongar aquele processo de divórcio. E aí eu volto a dizer, a justiça tem que ser capaz de enxergar quem está usando mal a lei, quem está usando, tem que enxergar onde está tendo abuso psicológico onde não tem. Então, não classificar por conta de uma possibilidade de mau uso, uma questão litigiosa, de novo menosprezar a justiça. Acho que a gente já pode passar dessa frase. Acho que a justiça tem que estar preparada para ver o que é uma criança abusada psicologicamente e o que é uma mentira. E, de novo, críticas a Richard Gardner. Eu mesmo faço as minhas. Vocês não vão conseguir ver aqui, mas nessa página tem 40 artigos citados no artigo do Gardner. 38 são dele. Então, como é que eu posso confiar no artigo onde um autor cita ele mesmo 38 vezes e tem 2 pessoas que não são ele? É muito complicado.
advogados ou outros agentes legais uma disciplina para tratar sobre alienação parental. Isso é o que ele está dizendo que acontece, que ele percebe ao redor do mundo. Eu não sei como estão os políticos aqui no Brasil, mas isso é importante no sentido de que se a gente não entende alguma coisa, a gente não enxerga que ela está acontecendo. Então, se a gente não tem capacidade de reconhecer a alienação parental, elas vão passar batido pela gente. E, de novo, lembrando, qual é o objetivo de estar falando aqui? São as crianças. Então, é necessário que haja uma capacitação. E isso eu acho interessante a iniciativa da Leda, da FIPA. A gente está aqui no sábado do sol, todo mundo escutando falar sobre alienação parental. Isso é importante. Uma outra coisa que é muito falada sobre a alienação parental é que ela não é dita. Não se fala sobre isso. Aqui tem alguns congressos onde ela foi tema, onde ela foi apresentada como tema. É um congresso da Academia de Ciências Forenses americana, assim, tem vários. Como a gente não tem tanto tempo assim, eu vou ficar lendo por um. Mas a verdade é que, apesar de ter sido apresentado em diversos congressos pelo mundo, algumas entidades não reconhecem a alienação parental e a gente começa a pensar por quê, né? Entre elas a Associação de Psicologia Americana, que diz que falta pesquisa para suportar. Acho que a gente está tentando resolver isso, a gente está pesquisando também aqui na UNI, na Faculdade de Medicina da UF, a gente está conduzindo um estudo para levantar na literatura mundial o que a gente sabe sobre sequelas de alienação parental para as crianças. Algumas delas eu vou dizer. A Academia Americana de Psiquiatria e Direito também não reconhece o termo e diz que representa um tópico que ainda não foi bem assentado na prática. Bom, mas para essas duas que não aceitam, tem várias outras que aceitam e reconhecem. Naquele artigo de Bennett, tá? Isso eu estou falando do Brasil, embora talvez vocês reconheçam alguma similaridade. Ele diz que existe uma oposição fanática à alienação parental. Existem pessoas que são contra a alienação parental de forma fanática. E na verdade, o fanático ele tem uma complicação, ele acredita naquilo que ele quer e ele defende da forma que ele pode. Isso está baseado na convicção dele. Tá? Então, para falar um pouco sobre isso, existe cerca de 11 milhões de pessoas no planeta que têm convicção que a Terra é plana. São fanáticos. Então, assim, elas defendem. Tem congresso, eles não têm a menor dúvida que a Terra é plana. Em 2019. E, particularmente, é importante a gente estar reunido aqui falando sobre isso, porque essa lei tem lá uma proposta de revogação. Uma lei tão importante, no sentido de igualdade parental, está sob o risco de ser revogada. E a gente sabe quais são os argumentos para revogar essa lei. Né? Tem a ver até com o que o William Bennett estava dizendo. Então, é a reprodução de uma tendência mundial. E a gente está aqui para falar da ciência. A gente precisa dessa lei. Algumas pessoas vão dizer, mas Vinícius, a alienação parental não foi incluída no Catálogo Internacional de Doenças. De fato, o nome alienação parental, não. Mas aqui o CID-11 ele é disponível online. Então, qualquer pessoa que quiser pode abrir a página da Associação Mundial de Saúde e ter acesso ao CID-11. Então, quando você clica lá para ter acesso às informações, tem uma barra de busca aqui. Se eu tivesse embaixo, eu estava contando. E aí você coloca lá o termo que você quer pesquisar, a doença que você quer pesquisar, e ele te, como se fosse um índice, ele te coloca nessa no código que você precisa. Quando a gente coloca a alienação parental na busca, aparece aqui, ó, problema de relacionamento entre a criança e o cuidador. Por que isso? O nome alienação parental não foi reconhecido, mas a condição sim. Então, o problema da campanha difamatória, o problema de tentar afastar, a mesma coisa que está relatada como alienação parental também está relatada como problema de relacionamento entre a criança e o cuidador. Então, existe uma classificação de doença internacional do país, e está aqui fora, que é 52.0. Mas a gente precisa
o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, da Associação de Psiquiatria Americana. Também não tem o termo alienação parental, não foi incluído. Mas a gente tem, de novo aqui no Código D, 61.20, problemas de relacionamento entre pais e filhos. E a alienação parental está aqui. Tudo que acontece com uma criança que sofre alienação parental acontece com uma criança com problema de relacionamento entre pais e filhos. Só que isso é maior para falar. Então, a gente não precisa que o termo esteja escrito lá, porque ele já existe lá. A condição existe. Existe também um código para criança afetada pelo sofrimento na relação dos pais. Então está lá. O nome não existe, alienação parental, mas a condição está lá. Então não tem como negar que essa doença não existe. A gente não precisa mais negar. E o conceito que eu trago de mais recente sobre alienação parental não é em si sobre a síndrome, né, sobre, a gente está falando das sequelas para criança, mas eu acho importante falar agora sobre comportamentos alienadores. Né? O que causa alienação parental na criança? Comportamentos alienadores. Então, eu selecionei 17, que é baseado na estratégia de busca de Baker, um questionário para isso. 17 atitudes alienadoras que podem levar a desenvolver a alienação parental. Então, vamos lá. Esse aqui eu vou fazer questão de ler, porque eu vou lendo aqui e vocês provavelmente vão balançar a cabeça, porque vocês já viram isso acontecer. Muitas vezes. Denigrir o outro genitor. E outra coisa, isso não é exclusividade de quem está divorciado, não. Às vezes acontece num casal com um casal. Denigrir o outro genitor. Limitar o contato da criança com o outro genitor. Interferir na comunicação entre a criança e o outro genitor. O que significa isso? Quando a criança está afastada desse genitor, eu tiro o telefone, não deixo atender, não deixo. Limitar menções e fotografias do outro genitor. Então é a criança que leva uma foto do pai e da mãe para casa do alienador. Eu quero isso aqui não, tira isso aqui. Mas mãe, o pai, eu tenho direito de... Minha mãe e meu pai, eu quero ver. Não, tira isso daqui. Retirada do amor se a criança indicar sentimentos positivos pelo outro pai. De novo, olha, pai e mãe, tá, gente? Então é a criança que chega em casa falando para o alienador: eu tive com meu pai ou mãe alienado, foi tão legal o dia. Como assim? Eu te dou tanto carinho, eu estou aqui contigo. Olha, assim eu não vou mais chamar. Nesse nível. Então, o adulto, às vezes, se reduz a idade mental de uma criança para fazer chantagem emocional com a criança. Dizer à criança que outro pai não a ama. Seu pai ou sua mãe não ama você. Você está falando isso, mas ele não gosta de você. Ele some, ele isso e aquilo. Permitir que a criança escolha entre os seus pais. Gente, a criança não tem esse direito. Ela tem pai e mãe, então é esse. Foi isso que ela nasceu. Ela não tem o direito de escolher. Você gosta mais do papai? Não, mas você quer ficar com o papai ou com a mamãe? Não tem. Não pode, desculpa. Estou falando para vocês não mais, tá, gente? Não estou falando de outros adultos que não sejam isso aqui. Criar a impressão de que o outro pai é perigoso. E aqui eu vou dar um exemplo. Lembra que no começo eu falei sobre a primeira relação da criança exclusivamente com a mãe e o pai, por exemplo, no mundo real? Eu até brinco, o pai vai exemplo no mundo real, inclusive pegando jogo do alto, né? É brincadeira, a gente faz isso sem querer, as crianças adoram. E aí vem aquela pessoa e fala assim: viu? Aquilo é muito perigoso, você pode cair, você pode aqui. Existem maneiras irresponsáveis de fazer, mas de maneira geral os pais não também. Né? Pegar um carrinho, na hora de empurrar e brincar com o carrinho. Quanta gente faz isso? E muitas vezes isso é para acompanhar, mas isso é perigoso. Pedir a criança para espionar o outro pai. Ainda mais em época que tem celular, tudo, FaceTime. Liga para mim, tá? Aí você fica lá filmando a casa do outro, uma outra coisa que o pai alienado fez, ou a mãe alienada fez. E pior ainda, se for parar no processo, porque imagina quando essa criança for adulta e souber que o que ela fez teve uma consequência da nota de repente. Um pai alienado. Né? Pedir a criança para espionar o outro pai,
Fazer a criança referir-se ao outro progenitor pelo primeiro nome. Ah, papai, hoje foi tão legal, a mamãe fez isso. A mamãe? A fulana? Fulano? Que eu fui apresentado até a importância do nome pela letra. É uma discussão brincando aqui e a gente viu como é tão importante. O fato de você tirar o nome pai de uma pessoa, do próprio filho, é muito cruel. Crianças que chamam o pai e a mãe pelo nome, pode ser que exista um potencial, mas de maneira geral, a gente prestar atenção. Agora tem o outro lado também, referir-se ao padrasto como mãe ou pai, incentivar a criança a fazer o mesmo. Não, gente, padrasto e madrasta são padrasto e madrasta. Tem nome para isso. Nunca vão ser pai, nunca vão ser mãe. Né? Por mais que você tente aproximar, tenha muito amor envolvido e tudo, não vai ser. Reter informações médicas, sociais ou acadêmicas do outro pai e manter o nome do outro pai fora desse registro. Então imagina você ter um filho e você não saber alergia, não saber altura, peso, como foi na escola. Né? A criança tem um problema, vai recorrer e o pai alijado está perdido. Interessante porque elas vão em sequência, né, advertindo, aumentando o tempo de convivência com o parente alienado e até em última instância a inversão da guarda, né, tirar essa criança desse pai alienador, que agora sim faz todo sentido, é um abusador psicológico, está cometendo mau trato infantil, é negligência. Então nada mais razoável que tirar essa criança de um lugar onde ela está sendo maltratada e colocar num lugar onde ela possa ser bem tratada. Só que isso não é assim de cara. Toda vez que tem a processo de alienação parental, são por etapas. Nunca a primeira medida de um juiz é ir até a guarda. Quer dizer, nunca. De maneira geral, não dá para dizer nunca, porque, como toda regra de exceção, essa também deve ter. Mas existe uma escala, tá, para a aplicação dessa lei. A preocupação fora do Brasil é tamanha, mesmo em países que não têm lei específica sobre alienação parental, mas tem na Constituição que todas as pessoas que são iguais perante a lei, os direitos da criança. A preocupação é tamanha fora do Brasil que, em 2008, um grupo do Tennessee entrou com uma proposta de inclusão da alienação parental no Catálogo Internacional de Doenças e no Manual de Diagnóstico Mental e Estatística 5. 2 anos depois, essa proposta teve muita aceitação por autores da área. Então, 70 autores ao redor do mundo incluíram e fizeram uma nova propositura para a inclusão no CID-11 e DSM-5. Em outubro de 2010, esses mesmos autores publicaram um livro embasando cientificamente o pedido da inclusão do DSM-5 no CID-11. Para isso passar a ser um diagnóstico mental. Uma vez que você estabelece que a alienação parental no diagnóstico mental facilita a identificação das pessoas que trabalham com isso, facilita a comunicação, academia, profissionais, tudo. E, na verdade, o objetivo final de tudo isso melhora para as crianças, que vão poder ter um diagnóstico precoce, um tratamento precoce e uma minimização das sequelas. Eu vou falar também. Você vai ficar até cansado de mim. As críticas mais comuns à inclusão foram falta de pesquisa qualitativa e quantitativa sobre alienação parental. Eu vou dizer assim, nessa aula eu tive que tirar slide porque tem muita coisa para falar. A outra crítica seria o mau uso potencial do diagnóstico de alienação parental nas várias famílias. E eu acho que repetir uma coisa dessa é dizer que a justiça é incapaz de lidar com isso, né? A justiça tem que entender o uso correto da lei e o mau uso da lei. Ela tem que ter capacidade de ver o que está sendo usado de forma errada e responder a isso. Então, evitar a inclusão de um quadro de doença mental no catálogo de doença internacional porque as pessoas podem usar errado é, na verdade, menosprezar a justiça. Também uma das críticas é a motivação em casos de litígio para prolongar
aquele processo de divórcio. E aí eu volto a dizer, a justiça tem que ser capaz de enxergar quem está usando mal ali, quem está usando, tem que enxergar onde está tendo o abuso psicológico onde não tem. Então, não classificar por conta de uma possibilidade de mau uso, uma questão litigiosa, de novo, não desprezar a justiça. Acho que a gente já pode passar dessa fase. Acho que a justiça tem que estar preparada para ver o que é uma criança abusada psicologicamente e o que é uma mentira. E, de novo, críticas a Richard Gardner. Eu mesmo faço as minhas. Vocês não vão conseguir ver aqui, mas nessa página tem 40 artigos citados no artigo do Gardner. 38 são dele. Então, como é que eu posso confiar no artigo onde um autor cita ele mesmo 38 vezes e tem duas pessoas que não são ele? É muito complicado. Então, infelizmente, metodologicamente, cientificamente falando, a gente tem um peso baixo de evidência científica. Embora, de forma narrativa, ele tenha propriedade para falar porque registrados 400 perícias nos tribunais americanos. Eu trago aqui um artigo publicado na revista Leicester, na revista francesa, pelo William Bennett, que fala entendendo a realidade da alienação parental nos dias de hoje. Esse artigo é de 2017. Né? E o que ele diz na pesquisa dele? Ele trabalha com um grupo italiano e um grupo alemão também, e cada grupo desses com outros diversos autores. Né? O que ele diz é que falta treinamento profissional. Ele diz que não é formalmente apresentado nos currículos dos cursos de formação de psicologia, psiquiatria, assistência social, advogados ou outros agentes legais, uma disciplina para tratar sobre alienação parental. Isso é o que ele está dizendo, o que acontece que ele percebe ao redor do mundo. Eu não sei como estão os currículos aqui no Brasil, mas isso é importante no sentido de que se a gente não entende alguma coisa, a gente não enxerga que ela está acontecendo. Então, se a gente não tem capacidade de reconhecer a alienação parental, elas vão passar batido pela gente. E, de novo, lembrando, qual é o objetivo de estar falando aqui? São as crianças. Então, é necessário que haja uma capacitação. E isso eu acho interessante a iniciativa da Leda, da FIPA. A gente está aqui no sábado do sol, todo mundo escutando falando sobre alienação parental. Isso é importante. Uma outra coisa que é muito falada sobre a alienação parental é que ela não é dita. Não se fala sobre isso. Aqui tem alguns congressos onde ela foi tema, onde ela foi apresentada como tema. Então, o congresso da Academia de Ciências Forenses americana, assim, tem vários. Como a gente não tem tanto tempo assim, não vou ficar lendo por um. Mas a verdade é que, apesar de ter sido apresentado em diversos congressos pelo mundo, algumas entidades não reconhecem a alienação parental e a gente começa a pensar por quê, né? Entre elas, a Associação de Psicologia Americana, que diz que falta pesquisa para suportar. Acho que a gente está tentando resolver isso, a gente está pesquisando também. Aqui lá no Rio, na Faculdade de Medicina da UF, a gente está conduzindo um estudo para levantar na literatura mundial o que a gente sabe sobre sequelas de alienação parental para as crianças. Algumas delas eu vou trazer aqui. A Academia Americana de Psiquiatria e Direito também não reconhece o termo, diz que representa um tópico que ainda não foi bem assentado na prática. Bom, mas para essas duas que não aceitam, tem várias outras que aceitam e reconhecem. Naquele artigo de Bennett, tá? Isso eu estou falando do Brasil, embora talvez vocês reconheçam alguma similaridade. Ele diz que existe uma oposição fanática à alienação parental. Existem pessoas que são contra a alienação parental de forma fanática. E o fã, na verdade, o fanático, não tem uma complicação. Ele acredita naquilo que ele quer e ele defende da forma que ele pode. Isso está baseado na convicção dele. Tá? Então, para falar um pouco sobre isso, existe cerca de 11 milhões de pessoas no planeta que têm convicção que a Terra é plana. São fanáticos. Então, assim, elas defendem. Tem congresso, eles não têm a menor dúvida que a Terra é plana. Em 2019. E, particularmente, é importante a gente estar reunido aqui falando sobre isso, porque
desigualdade parental está sob o risco de ser revogada. E a gente sabe quais são os argumentos para revogar essa lei. Né? Tem a ver até com o que o William Bennett estava dizendo. Então, é a reprodução de uma tendência mundial. E a gente está aqui para falar da ciência. A gente precisa dessa lei. Algumas pessoas vão dizer, mas Vinícius, a alienação parental não foi incluída no Catálogo Internacional de Doenças. De fato, o nome alienação parental, não. Essa aqui é o CID-11, ele é disponível online. Então, qualquer pessoa que quiser pode abrir a página da Associação Mundial de Saúde e ter acesso ao CID-11. Então, quando você clica lá para ter acesso às informações, tem uma barra de busca aqui. Se eu tivesse embaixo, eu estava apontando. E aí você coloca lá o termo que você quer pesquisar, a doença que você quer pesquisar, e ele é como se fosse um índice, ele te coloca nessa no código que você precisa. E quando a gente coloca a alienação parental na busca, aparece aqui, ó, problema de relacionamento entre a criança e o cuidador. Por que isso? O nome alienação parental não foi reconhecido, mas a condição sim. Então, o problema da campanha difamatória, o problema de tentar afastar, a mesma coisa que está relatada como alienação parental, também está relatada como problema de relacionamento entre a criança e o cuidador. Então, existe uma classificação de doença relacionada para ele. E está aqui fora, que é a 52.0. Se a gente precisar botar no lado alguma coisa, brincadeira minha, porque eu sou dentista, não trabalho com isso, mas eu imagino que muita gente aqui faz. Isso. E o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, da Associação de Psiquiatria Americana. Também não tem termo alienação parental, não foi incluído. Mas a gente tem, de novo aqui no código G61.20, problemas de relacionamento entre pais e filhos. E a alienação parental está aqui. Tudo que acontece com uma criança que sofre alienação parental acontece com uma criança com problema de relacionamento entre pais e filhos. Só que isso é maior para falar. Então, a gente não precisa que o termo esteja escrito lá, porque ele já existe lá. A condição existe. Existe também um código para criança afetada pelo sofrimento na relação dos pais. Então está lá. O nome não existe, alienação parental, mas a condição está lá. Então não tem como negar que essa doença não existe. A gente não precisa mais negar. E o conceito que eu trago de mais recente sobre alienação parental não é em si sobre a síndrome, né? A gente vai falar das sequelas para a criança. Mas eu acho importante falar agora sobre comportamentos alienadores. O que causa alienação parental na criança? Comportamentos alienadores. Então, eu selecionei 17, que é baseado na estratégia de busca de Baker, um questionário para isso. 17 atitudes alienadoras que podem levar a desenvolver a alienação parental. Então, vamos lá. Esse aqui eu vou fazer questão de ler, porque eu vou lendo aqui e vocês provavelmente vão balançar a cabeça, porque vocês já viram isso acontecer. Muitas vezes. Denigrir o outro genitor. E outra coisa, isso não é exclusividade de quem está divorciado, não. Às vezes acontece num casal ou casado. Denigrir o outro genitor. Limitar o contato da criança com o outro genitor. Interferir na comunicação entre a criança e o outro genitor. O que significa isso? Quando a criança está afastada desse genitor, eu tiro o telefone, não deixo atender, não deixo. Limitar menções e fotografias do outro genitor. Então é a criança que leva uma foto do pai e da mãe para casa do alienador. Eu quero isso aqui não, tira isso daqui. Mas mãe ou pai, eu tenho direito de... Minha mãe é meu pai, eu quero ver. Não, tira isso daqui. Retirada do amor se a criança indicar sentimentos positivos pelo outro pai. De novo, olha, pai e mãe, tá, gente? Então é a criança que chega em casa falando para o alienador: eu tive com meu pai ou mãe alienado, foi tão legal o dia. Como assim? Eu te dou tanto carinho, eu estou aqui contigo. Olha, assim eu não vou mais chamar. Nesse nível.
mental de uma criança, para fazer chantagem emocional com uma criança. Dizer à criança que outro pai não a ama. Ah, seu pai ou sua mãe não ama você. Você está falando isso, mas ele não gosta de você, ele some, ele isso, ele aquilo. Permitir que a criança escolha entre os seus pais. Gente, a criança não tem esse direito. Ela tem pai e mãe, então é isso. Foi isso que ela nasceu. Ela não tem o direito de escolher. Você gosta mais do papai? Não, mas você quer ficar com o papai ou com a mamãe? Não, não tem. Não pode, desculpa. Estou falando para vocês não mais, tá, gente? Assim, não estou falando de outros abusos que não seja esse aqui. Cria a impressão de que o outro pai é perigoso. E aqui eu vou dar um exemplo. Lembra que no começo eu falei sobre a primeira relação da criança exclusivamente com a mãe e o pai vai trazendo para o mundo real? Eu até brinco. O pai vai trazendo para o mundo real, inclusive pegando jogo do alto, né? É brincadeira. A gente faz isso sem querer. As crianças adoram. E aí vem aquela pessoa e fala assim, viu? Aquilo é muito perigoso. Você pode cair, você pode aqui. Existem maneiras irresponsáveis de fazer, mas de maneira geral os pais cuidam também. Né? Pegar um carrinho, na hora de empurrar e pegar com o carrinho. Quanta gente faz isso? E muitas vezes isso ainda vai acompanhar, mas isso é perigoso. Pedir a criança para espionar o outro pai. Ainda mais em época que tem celular, tudo FaceTime. Liga para mim, tá? Aí você fica lá filmando a casa do outro, uma outra coisa que o pai errado fez, ou a mãe errada fez. E pior ainda, se for parar no processo, porque imagina quando essa criança for adulta e souber que o que ela fez teve uma consequência danosa de repente. Um pai alienado. Né? Pedir a criança para espionar o outro pai, cara, de fazer. Pedir a criança que guarde segredos do outro pai. Não conta isso. É a vida dela. Fazer a criança referir-se ao outro progenitor pelo primeiro nome. Ah, papai, hoje foi tão legal, a mamãe fez isso. A mamãe? A fulana? Fulana? E eu fui apresentado até a importância do nome pela letra. É uma discussão brincando aqui e a gente viu como é tão importante. O fato de você tirar o nome pai de uma pessoa, do próprio filho, é muito cruel. Crianças que chamam o pai e mãe pelo nome, pode ser que existam condições saudáveis, mas de maneira geral, a gente prestar atenção. Agora tem o outro lado também, referir-se a um padrasto como mãe ou pai, incentivar a criança a fazer o mesmo. Não, gente, padrasto e madrasta são padrasto e madrasta. Tem nome para isso. Nunca vão ser pai, nunca vão ser mãe. Né? Por mais que você tente aproximar, tenha muito amor envolvido e tudo, não vai ser. Reter informações médicas, sociais ou acadêmicas do outro pai e manter o nome do outro pai fora desse registro. Então imagina você ter um filho e você não saber alergia, não saber altura, peso, como foi na escola. Né? A criança tem um problema, vai recorrer e o pai alijado está perdido. Alterar o nome da criança para remover a associação com outro pai. Isso eu vejo tanto. Material da escola. O nome da criança e o nome do pai com a guarda. Tira o sobrenome do outro pai alijado. Confidenciar a criança assuntos pessoais e adultos relacionados ao outro pai ou ao divórcio. Gente, criança é criança, adulto é adulto. Você não pode ficar submetendo a criança a assuntos adultos. Não é assim? A gente tem classificação etária para filhos, para tudo. E como é que a gente em casa não vai ter o bom senso de separar o que é para falar para uma criança e o que não é? Cultivar dependência e minar a autoridade do outro. Então é aquilo. Isso acontece muito, principalmente com o modelo, quando a gente tem uma guarda compartilhada, mas a atenção é fixada, a incidência é fixada para o genitor e a atenção fica para aquele genitor. Então ele administra e algumas decisões vão cair sobre ele. Por mais que haja guarda compartilhada, na prática, quem tiver o controle financeiro vai decidir um monte de coisas, escola, plano de saúde, médico, tudo. E aí o pai tentar falar, não, vamos conversar com o outro e a gente vai entrar no consenso e de repente vamos botar uma escola assim, sensato. Não. A pessoa que tem o poder financeiro vai decidir. Inclusive, são tipos de violência que eu vou falar aqui para frente.
E a gente falou só de 17 comportamentos, só de 17. E a gente tem aqui no artigo 2016, muito bem embasado, que a alienação parental é resultado associado aos comportamentos alienadores. Então é como se eu infligisse um mal à criança crônica. Todo dia ela recebe um pouquinho. Todo dia ela recebe um pouquinho. Dependendo da criança, dependendo do pai, dependendo da condição, dos fatores envolvidos, ela pode desenvolver a síndrome. E a partir daí, ter sequelas. E como eu falei antes, é uma questão de quem tem a guarda e não de gênero, é uma questão de poder, não é uma questão de gênero. De maneira geral, desenvolve a alienação parental, aliena a criança, quem tem a guarda dessa criança. Tem um dado interessante, ele não é tão novo, né? 2011, mas aproximadamente 29% das crianças em lares com pais divorciados tinham alienação parental, desenvolveram a condição de alienação parental. E aí eu fiz uma conta, regra diferente, tá? Dentista não sabe fazer, dentista não é matemática, não é engenheiro, mas regra bem simples. 29%, então, se eu considerar os 373 mil divórcios no Brasil, eu vou ter aproximadamente 108 mil crianças sofrendo alienação parental no ano de 2018. Só que lembra, o divórcio demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, e depois que o divórcio acontece e é estipulada a guarda da alienação parental não acaba se não tiver uma medida para isso, eu vou ter um número aqui que me marcou bastante. Em 10 anos, isso dá mais de 1 milhão de crianças no Brasil, se a gente utilizar aquela média lá. Você sabe o que é pior? Se eu tenho uma criança que desenvolveu alienação parental, desenvolveu sequelas, eu tenho 1 milhão de pais que também sofreram. Então, estou falando de 2 milhões de pessoas. Mas, não é só isso. A família do parente aleijado também sofre com o problema. Então, a gente tem, na verdade, 1 milhão de famílias aleijadas. E se a gente considerar a família de 2, 3, 4, quantos milhões de pessoas a gente tem no Brasil sofrendo com isso? E a gente não fala. E quando a gente fala, pergunta na rua, você já ouviu falar em alienação parental? As pessoas não conhecem, não ouviram falar. O que a gente tem hoje é uma condição desigual, onde o alienador aliena a criança, o outro parente, a família, geralmente por questão de poder, ele tem a guarda e tem apoio institucional. O alienado, ele luta contra esse sistema sozinho. E é para isso que a gente está aqui. Nós somos essas pessoas lutando por igualdade parental, nós somos as pessoas lutando pelas crianças. E agora eu vou falar um pouquinho das consequências da alienação parental para as crianças. Olha que eu falei só para as crianças, né? Eu escolhi propositadamente os adultos, né? Os parentes aleijados que também têm uma série de transtornos. Didaticamente, você tem 3 níveis de manifestação das consequências da alienação parental, que já se chamou de síndrome da alienação parental, já se chamou de desordem da alienação parental. Hoje o nome certinho é problema de relacionamento com pais, aquele nome grande que existiu. Mas tem 3 níveis de, vamos dizer assim, de severidade. No nível leve, no nível 1, dependendo do autor, a criança resiste à crítica, aliás, resiste e critica o pai alienado, mas ainda desfruta da companhia dele quando está longe da influência e interferência do alienador. O que significa isso? Vou dar um exemplo, é você ir na escola buscar seu filho, ele se agarrar à professora, chorar e gritar que não quer ir contigo. Mas aí você consegue pegar a criança e entra no carro e acabou. Aí começa a rir e tal, como se nada tivesse acontecido, como se fosse outra criança. Isso é o nível o leve. O nível 2, ou moderado, é quando a criança tem atitude negativa em relação ao pai alienado, estejam eles com o alienador ou não, pois passam a internalizar, isso é importante, internalizar a hostilidade e as atitudes negativas do pai alienado como suas. Aqui a gente chama de falsa lembrança. A criança escuta que aquele parente aleijado faz determinadas coisas e ela entende como fazendo e ela acredita naquilo, estando o alienador perto ou não.
Consequentemente, este nível é muito mais difícil de tratar. E ainda não está muito bem descrito na literatura se todo nível 1, mantendo aqueles estímulos, vai para o nível 2, ou se tem crianças que vão ficar sempre no nível 1, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, o nível 2 é mais difícil de tratar. E a gente vai para o terceiro nível, que esse é difícil. Também alguns artigos falam alienação parental estabelecida, né? Essa é velha. As atitudes são polarizadas extremas e se recusam a ter relacionamento com o pai alienado e com qualquer pessoa associada a ele. Será hostil e violento em relação ao pai alienado quando estiver sob seus cuidados e apresenta razões irracionais e infundadas para sua rejeição. Então, são inúmeros relatos de crianças que quebram a casa do pai para estar com ele, pai e mãe, crianças que entram no carro e se debatem, crianças inclusive que se machucam. E aí é muito mais difícil de tratar. Mas eu nunca vi nenhum artigo dizendo que uma criança pode desenvolver de cara o nível 3. O que gera uma discussão e muito provavelmente elas são graduais. E se elas são graduais, não precisa, a gente não precisa evoluir muito nessa conversa para dizer que é muito melhor ter no nível 1, na leve. Não deixar isso aprofundar. E essa é a importância da gente estar falando aqui, a gente saber reconhecer para poder indicar o tratamento. Agora vamos lá. Imagina aquela criança de 3 anos que está começando a criar, desenvolver o seu psicológico, entender o que é certo e o que é errado, e ela vê uma coisa, ela vê uma pessoa e escutar que essa pessoa é diferente do que ela enxerga. Estou simplificando muito o mecanismo para mostrar, olha como essa criança começa a crescer com defeito. Então, a gente tem danos psicológicos, uma dor crônica, repetida. A gente tem, eles falam muito em lesão cerebral traumática, mas isso é uma tradução por trauma, porque trauma a gente acha que é batida, mas é isso, é um trauma psicológico, acaba tendo lesões cerebrais por causa disso. Isso acaba gerando estresse e sofrimento pós-traumático. Eu ia perguntar, todo mundo aqui já viu Coringa? Distúrbios pós-traumáticos de estresse e ajustes, ansiedade e depressão. A gente está só começando a falar das sequelas para criança. Agora você imagina uma criança com 5, 9 anos lidando com depressão. Posso fazer um parêntese aqui também, voltar a ser dentista. Existe uma condição chamada bruxismo, que é quando a gente range os dentes. Essa condição é modulada por estresse. E uma característica muito fácil de perceber é que o dente da criança fica todo reto. De maneira geral, os dentes centrais são maiores que os laterais, assim vai. E é impressionante a quantidade de criança hoje lidando com estresse absurdo que ela não consegue lidar e ela somatiza. Então, enquanto dentista, eu posso dizer, olha para a boca das crianças e olha aqueles dentes todos retos, todos desgastados. O que é isso? O que aquele corpo está dizendo para você? É muito estresse. Ela não está conseguindo dar conta. Vou voltar para o diretor da vida. Crianças expostas a maus tratos no início da vida, e ele relata aqui de 0 a 5 anos, correm alto risco de desenvolver problemas comportamentais internalizantes, como a depressão e a ansiedade, o retraimento social e comportamentos externalizantes, como agressão e atuação. Quando, em função das falsas memórias, ela começa a atuar. Pegando o colo aqui da psicóloga. A gente está falando então de um quadro psicológico. Desenvolvimento acadêmico fraco, saúde geral comprometida. Eu acho que, eu sempre digo, quem me conhece sabe que eu falo essa frase muitas vezes. A ciência, ela hoje é um meio que a gente tem de provar que aquelas coisas que a nossa avó falava que não faziam sentido, fazem todo sentido. Então tem aquelas músicas antigas que dizem, fulaninho morreu de amor, morreu de tristeza. São doenças psicossomáticas. Os sentimentos fazem o corpo adoecer. Então a saúde geral dessas crianças são comprometidas, imunidade baixa, sempre tomando remédio.
danos neurológicos com desenvolvimento cerebral deficiente. E olha, eu estou falando em 10 anos, de 2018 para trás, 10 anos, 1 milhão de crianças no Brasil que se tem notícia. É muita gente. Provavelmente esse número é maior. Então a gente está criando uma geração que não vai ter chance de desenvolver plenamente na sociedade. A gente já está amarrando, né, um piano nas costas, uma âncora, e para ela conseguir fazer qualquer coisa, ela vai fazer muito mais força. Agora vem um dado interessante. As crianças que sofrem alienação parental, quando se tornam adultas, elas trazem sequelas da alienação parental que ela trouxe. Porque o desenvolvimento cerebral foi prejudicado. Parece óbvio isso, mas as pesquisas estão mostrando. Então, muitas crianças se tornam adultos com enxaqueca, câncer. Isso é um artigo chinês, que pegou o sistema de saúde chinês, fez uma meta-análise. Então, são inúmeros casos que eles revisaram e eles associaram fortemente a presença de câncer com alienação parental na infância. Doenças coronárias, asma, que é uma doença crônica, além de outros problemas de saúde mental. As violências psicológicas resultam em mais ansiedade do que as agressões físicas. Aí, de novo, eu acho isso razoável, sim, mas isso foi escrito num artigo científico e é fácil a gente entender. É só pensar naquela criança. Você está conversando com a criança e tudo. Você dá uma bronca e grita com ela, ela toma bronca, fica de castigo, acabou o castigo, ela está feliz, leve e solta. Agora, se você pega a criança pelo braço e conversa com ela, olha só, que você fez isso, aquela criança remói. Então, às vezes, um castigo físico, ele tem uma ação muito mais limitada do que se você conversar com a criança. Uma agressão, isso é pior ainda. Uma violência psicológica tem muito mais transtorno para uma criança do que uma agressão física. Está fortemente ligado a baixa autoestima, insegurança, transtorno por abuso de substâncias, culpa, ansiedade, depressão, desenvolvimento e fobias, dificuldade de apego e aprendem a não confiar nos outros e nem ou em si mesmos. E aí, isso é um artigo científico falando sobre alienação parental. E agora vamos lá. Vamos pensar um pouquinho na nossa sociedade. Vocês já ouviram falar que no Japão tem pessoas que não conversam com outro ser humano por décadas? Por meio de computador, aplicativo, isso, aquilo, outro. Já olharam para as nossas crianças sempre com uma telinha na frente? Né? Então, a gente está vendo isso à nossa volta o tempo todo. A gente precisa nomear isso e cuidar disso. Outras consequências, abuso de álcool e drogas. Claro, a criança não se sente amada, a criança não se sente pertencente, a criança não se sente desejada daquele... O que ela quer? Ela quer anestesiar, ela quer sair desse mundo. E ela leva muito a sério essa questão de sair desse mundo, porque ela tem tendências suicidas e muitas vezes tentativas de suicídio. E assim, infelizmente, casos de suicídio mesmo. A gente acabou de sair do mês de prevenção ao suicídio, e é um trabalho que eu gostaria muito de fazer, levantar o suicídio infantil, a segunda causa de morte, só perde por trauma, por acidente. E quantos desses suicídios infantis não vieram de lares onde existem comportamentos alienantes, onde existe alienação parental? Entende? A gente tem a tendência de achar que a alienação parental é uma coisa simples, é falar mal do outro, é aquilo. Não, mas eu estou mostrando para vocês, com o artigo científico, como causa transtornos para as crianças. Esse aqui é um artigo que eu trouxe para comentar, porque assim, ele trouxe para mim dados bem alarmantes. Ele usou 2 questionários. Primeiro, assim, ele se deu na Itália, as pessoas foram selecionadas aleatoriamente. Eles entraram em contato com 960 pessoas, 759 responderam e aceitaram participar, então assinaram em termos de consentimento livre, informado e tudo. E eles receberam 2 questionários para preencher. O primeiro é
a estratégia de Baker, né, que lista esses comportamentos alienadores e aquele adulto só ia marcar se ele teve ou não numa escala de 0 a 4. Né? Se ele nunca teve, se ele nunca viu isso, se ele nunca passou por aquilo, eu sei que passou sempre. E depois eles receberam um outro questionário com 90 questões sobre sintomas psicológicos. E eles também marcavam de 0 a 4. E esse artigo, ele pegou as respostas de um questionário e comparou com o outro. Então, vou mostrar aqui o que ele achou. Primeiro... porque a tela está tão pequena, vai ficar ruim de explicar isso, mas são aqueles 17 comportamentos listados no questionário para a pessoa responder, de 0 a 4, para não que sempre. Só que ela acrescentou uma palavra no final, né? 17 comportamentos viraram 20. Um deles até em inglês, ela botou no final uma pergunta: o teu pai ou a tua mãe tentou te virar contra o outro? Que seria o ápice da alienação parental. O seu pai ou a sua mãe tentou declaradamente te deixar contra o outro pai. Aquele questionário de sintomas psicológicos, ele tinha 12 itens para somatização, se a pessoa percebia ou reclamava de doenças cardiovasculares, gastrointestinais, sistemas respiratórios que fossem idiopáticos, que não tinham razão de ser. Listou 10 itens para comportamento obsessivo-compulsivo, 9 itens para sensibilidade interpessoal, 3 itens para depressão, 10 itens para ansiedade, 6 itens para hostilidade e agressividade, 7 itens para ansiedade fóbica, 6 itens para transtorno de personalidade paranoide, 10 itens para psicose. Então, do ponto de vista de metodologia, era um questionário razoavelmente completo e de autopercepção. E as conclusões são essas: olha, os adultos expostos a comportamentos alienadores quando crianças apresentam maiores dificuldades na vida, ou seja, eles fizeram mais pontos naquele questionário de sintomas psicológicos, sendo que quanto mais pontos você faz, mais dificuldade você tem, é pior para você. O nível de exposição do comportamento alienador foi significativamente associado aos valores mais altos desse questionário com sintomas psicológicos. Então, o que a gente pode concluir com isso, dessas duas coisas, é que crianças que sofreram alienação parental desenvolvem mais sequelas psicológicas. E ele traz, vai ficar péssimo para ver, mas ele traz no artigo, isso eu posso disponibilizar para quem quiser, tem meu contato no final da apresentação, mas pode falar com a Caneda, eu posso disponibilizar isso. Mas algumas associações aqui são significativas, e significa que eu tenho 95% de confiança que aquela associação existe. Outras condições são fortemente significativas, significa que eu tenho 99% de certeza de que essas associações são verdadeiras. E em alguns casos, eu tenho 99,9% de certeza que aquelas associações são verdadeiras. É o que chega mais próximo de eu afirmar estatisticamente que aquilo é verdade. E aí, entrando na reta final para a gente concluir, que era uma hora que eu tinha, eu pergunto para vocês: a alienação parental é uma forma de violência? A Organização Mundial de Saúde define violência familiar como o uso intencional de força ou poder físico, ameaçando ou praticando o ato contra si mesmo ou outra pessoa, grupo ou comunidade, que resulte ou tenha uma alta probabilidade de resultar em ferimentos, morte, dano psicológico, desenvolvimento inadequado ou privação. Então, a alienação parental, ela causa um dano psicológico, ela causa um desenvolvimento inadequado e ela também priva a criança do contato com o outro genitor. Então, se eu olhar o que a Organização Mundial de Saúde diz, eu posso responder que a alienação parental é ou não é uma forma de violência familiar. Não é? Mas vamos lá, recentemente teve aquela coisa: o Brasil entra ou não entra na OCDE? Entra ou não entra na OCDE? Não entrou, mas está na fila. Mas a OCDE também tem alguns conceitos bem definidos. E ela diz que violência familiar ou violência doméstica
é qualquer ato violento infligido por um membro da família em outro. Então essa é a razão doméstica da violência. É um termo que abrange tanto abuso infantil quanto violência íntima de parceiros. A violência aqui inclui violência física, sexual, emocional e econômica, além de negligência. Então, segundo a OCDE, a alienação parental é violência familiar? Também é. Então não sou eu que estou dizendo isso. Está nessas organizações. As crianças que foram expostas a conflitos e agressão por parceiro íntimo têm pior ajuste psicológico e social, pior desempenho acadêmico e maior incidência de distúrbios comportamentais. A criança que sofre alienação parental apresenta essas condições? Também. Então, o que eu quero dizer para vocês, que não sou eu que estou dizendo isso, eu tenho fundamento, eu tenho evidência científica, eu tenho a Organização Mundial de Saúde, eu tenho muito peso para afirmar que a alienação parental é um tipo de violência familiar, um tipo de violência doméstica, e pior ainda, contra o vulnerável. Negligência é a falha em prover o desenvolvimento da criança em todas as esferas da vida. Pode incluir comportamentos como não cuidar das necessidades básicas de uma criança, comida, cuidado com saúde, roupa, educação, ou deixar uma criança com um cuidador abusivo. E agora, eu digo, a alienação parental é um tipo de negligência? Se a gente, enquanto sociedade, permite que essa criança fique com um pai ou uma mãe abusador, eu estou sendo negligente? Também. Está na página da Organização Mundial de Saúde. Essa é a nossa responsabilidade. Eu não posso ser negligente com uma geração de crianças que está passando por isso. Existe ainda uma outra coisa que eu achei importante trazer, que é a agressão legal e administrativa. Isso foi trazido pela Heinz e colaboradores em 2015. Isso está acontecendo no mundo. É a manipulação do sistema jurídico e administrativo para prejudicar o outro parceiro, como fazer alegações falsas de abuso a serviço da proteção da criança sobre os pais. Uso do testemunho da criança que sofre de alienação parental. Então, está acontecendo no mundo falsas denúncias para um alienador se vingar do outro pelo fim do relacionamento, para um alienador oferir vantagens financeiras, para um alienador tirar qualquer vantagem, só que com isso a gente está infligindo mal a essa criança. Alienação parental e violência doméstica. A forma mais comum de violência doméstica na alienação parental é o abuso psicológico. A agressão psicológica implica no uso de xingamentos, degradando o alvo do comportamento, humilhação e comportamento de maneira fisicamente perigosa. Então, já se fala muito claramente na alienação parental como violência doméstica. Outro artigo, esse aqui é de 2018. Harman, a Heinz e o Cook. A ameaça de violência física ou sexual é uma forma de abuso psicológico que implica no uso de palavras, gestos ou armas para comunicar a intenção de causar morte, incapacidade, lesão ou dano físico. Isso significa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer. Isto é também ameaça de violência física e sexual, que é um abuso psicológico também causa sequela. Então, aquela coisa de a gente tomar cuidado com a criança não é à toa. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala com uma criança. A criança é uma esponja, ela está absorvendo conhecimento. Da mesma forma, se eu pegar uma esponja e levar agora para o mar do Nordeste, ela vai pegar o que? Óleo. É isso, ela tem que ter condição de ser uma criança saudável, plena, desenvolvida. E não uma criança defeituosa. Vamos dizer assim, que eu acho que é o termo, condenada a levar uma vida com dificuldade. Esse aqui é um artigo alemão, não dá para ver, onde ele afirma no título que a síndrome da alienação parental é uma forma séria de abuso psicológico.
é uma forma específica de abuso psicológico infantil. Ele apresenta também um outro nome no DSM-5 que poderia abranger a alienação parental, que é o abuso psicológico infantil. E a alienação parental não tratada pode levar a efeitos traumáticos psicológicos e físicos. Esse fato permanece sem a devida atenção nas varas de família. Isso é um artigo alemão. Então, o que eu quero dizer com isso não é que dizer que a gente está fora do Brasil. Não, eu quero mostrar isso, que isso é uma tendência mundial. A gente precisa cuidar disso. Não é só aqui no Brasil que está acontecendo. Bom, então, se fosse uma pergunta, né, quais são as funções de pai e mãe após o divórcio, eu responderia aqui que é cuidar da criança, olhar para a criança. Numa situação de divórcio, tentar mediar o conflito e fazer esse divórcio o mais rápido possível, dentro da guarda compartilhada e com a distribuição mais igualitária possível do convívio da criança com o pai e com a mãe. A função do pai e da mãe após o divórcio é evitar ao máximo a figura da alienação parental. Marido e esposa se separam, pai e mãe nunca. Aquele pai vai ser sempre pai da criança e a mãe vai ser sempre mãe. Então as funções de pai e mãe continuam após o divórcio, sim, e é preciso que a gente entenda que não tem como ser diferente. Então era isso que eu tinha para falar. Ultrapassei 4 minutinhos e depois eu vou ficar aqui à disposição se quiser tirar dúvida de alguma coisa. Obrigado, gente, pela atenção.